Oi, cheguei para mais uma aula de ciências. Minha gente, nossa última aula falamos sobre a junção de substâncias para formar misturas, não é? Na aula de hoje, vamos pegar essas misturas, né, que nós formamos na última aula e vamos separá-las. Então, a partir de agora, veremos alguns métodos de separação desses materiais, beleza? Então vamos lá. Primeiramente vamos falar da separação das misturas heterogêneas. Então vamos partir de um princípio, ó, água e areia. Coloquei água e areia num copo, mexi, vou deixar essa água descansar por um pouquinho, quietinha, e aí eu percebo que toda a areia ela começa a se acumular, ó, no fundo do copo, e a água fica sob a areia. Esse processo de separação, ele é chamado de sedimentação. O que é isso? Eu vou colocar um sólido, né, misturado com um líquido, vou deixar ele em repouso e o que for mais denso, mais pesado, vamos pensar assim, ele vai sedimentar para o fundo do recipiente. E o que for menos denso, que for mais leve, ele fica sobre esse material mais denso, tá? No caso, a água. Então, primeiro processo, sedimentação. Num segundo processo, chamado decantação, eu vou utilizar essa mesma água do experimento 1 e agora eu quero separar a água do sólido. Então, eu vou pegar um outro recipiente, vou transferir a água para esse outro recipiente com cuidado e aí eu consigo separar a água da areia, beleza? Então, segundo processo de separação, decantação. Depois que a água sedimentou, fica quietinha, os sedimentos, né, o que for mais denso, se acumula no fundo do recipiente, o que for mais leve fica em cima, e aí o mais leve eu consigo retirar, transferindo esse material para outro recipiente. Próximo tipo de separação, filtração simples. Aqui acontece, nós fazemos isso, né, todos os dias nas nossas casas, na preparação do café. Aqui eu vou estar utilizando um filtro, né, um papel que vai filtrar. Eu vou depositar todo o pó de café dentro, né, do filtro e vou jogar a água. Quando eu jogo a água passa pelo pó de café e ele extrai tudo aquilo que tem todo o componente, né, para dar o gostinho do café, ele é extraído quando a água passa. O que ficar, que são os grãos menores, né, a borra do café, ele gruda, né, tudo no papel filtro, tá? Então, aqui é uma maneira também da gente fazer uma filtração, separar o sólido do líquido de uma forma bem simples. Por isso, é chamado de filtração simples. Lembrando que nessa etapa, gente, nessa primeira etapa da separação, nós estamos, esses três exemplos de separação, nós estamos falando de um material sólido e de um material líquido. Então, nós falamos sólido da areia e do pó de café, e do líquido da água e a água para fazer o café. Agora, também é uma mistura heterogênea, mas do tipo líquido-líquido. Então, eu vou misturar dois líquidos, né? Vou formar uma mistura com duas substâncias líquidas e aí agora eu quero separar. Nesse processo, nós chamamos de decantação também. Porém, eu preciso, para fazer esse método, né, de separação, eu preciso usar esse aparelho aqui, ó. Certo? Que é o funil de separação. Então, perceba que aqui eu tenho um funil, ó, é um funil de vidro. Aqui eu tenho como se fosse uma torneira, que ela é fechada, ela tá ligada aqui dentro de um outro recipiente, ó. E aqui dentro do funil eu tenho óleo e água. Então, nós sabemos que o óleo, por ser menos denso, ele fica na superfície. E a água, por ser mais densa, ela fica no fundo. Então, como a água vai ficar aqui no fundo, ó, eu consigo abrir a torneirinha, essa água vai passar para dentro do recipiente. E quando eu ver que a água está terminando de sair,
eu fecho novamente, fecho a torneira, né? E isso impede que o óleo fica então retido no funil. E aí eu posso fazer a transferência desse óleo, ó, saindo aqui pela boca do funil para um outro recipiente, tá certo? Então aqui já é um método utilizado também em laboratório, tá? Então é uma forma de separação também de dois líquidos. Bom, agora, gente, as formas de separação que eu vou colocar aqui para vocês, no geral, tá envolvendo aí sólido-sólido, tá? Então, misturas heterogêneas em que as duas substâncias aí envolvidas na mistura são sólidas. Então, a primeira coisa aqui, ó, nessa primeira imagem, eu tenho grãos de feijão com pedrinha, com sujeira, com feijão já estragado, né? Então, são dois sólidos. E aqui nessa outra imagem eu tenho uma empresa de reciclagem, então pessoas trabalhando para a separação dos resíduos sólidos, tá? Então esse processo de separação nós chamamos de catação. Então uma forma manual da gente estar separando, né, o que é bom e o que não é. Depois nós temos uma outra forma que é a peneiração. Aqui muito simples, a peneiração nós utilizamos também ó, no nosso dia a dia para poder separar, por exemplo, peneirar né, a farinha para fazer um bolo, onde a gente separa os grãos maiores, às vezes os grãos que estão mais durinhos, para não aparecer no bolo depois, tá? E refinar. Dá para se fazer com açúcar, com chocolate, para deixar bem fininho, né? Esses ingredientes para fazer o bolo depois. E dá para fazer também, gente, a peneiração nas construções civil. Então, para fazer casa e tal, para separar a areia grossa da fina, também usa-se a peneira, tá? Então, esse método em que a gente usa uma peneira para separar aí as duas substâncias, né? No caso, dois sólidos, nós chamamos de peneiração. Depois, o próximo é a ventilação. Aqui eu vou usar também a peneira, só que de uma forma diferente. Aqui no caso, ó, nessa imagem, essa peneira está cheia de grãos de café. Depois da colheita do café, às vezes pode ficar folhas, pode ficar sujeira, grãos de terra. E aí, quando você coloca na peneira e você faz o movimento, né, de jogar os grãos para cima, passa uma corrente de ar entre os grãos e o que for mais leve, tipo as folhas, o vento leva, o vento tira, né? Então, esse tipo de separação é chamado de ventilação. E aqui nessa outra imagem, nós temos um tipo de separação chamado levigação. Aqui, esse método ele é utilizado muito em mineradoras para separar a sujeira, né, às vezes grãos de terra, pedaços de rocha, dos minérios. Então, coloca dentro de um recipiente o minério, vai até a água e com a água é bem parecido com a ventilação, porém na ventilação é o ar que passa e aqui é a água. Ó. Então, a água ela tira o que for mais leve, né, a sujeira, ela tira, tá certo? Bom, já na separação de misturas homogêneas agora, então agora eu vou falar de mistura envolvendo um sólido e um líquido, tá? Então, é uma mistura em que um componente é sólido e o outro componente é líquido, porém é uma mistura homogênea. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a água do mar, e nós sabemos que a água do mar é água e sais, né? E aí eu quero extrair todo o sal, eu quero toda a parte sólida dessa mistura. A parte líquida não me interessa. Então, esse método ele é utilizado nas refinarias para fazer o sal de cozinha. Então, faz-se como se fossem umas piscinas, só que rasas, tá? Em cada piscina eu coloco um tanto de água do mar e deixo essa água exposta ao calor, a água vai evaporar com o tempo e aí ficando só a parte sólida, só o sal de cozinha. E aí depois esse sal ele é todo processado, ele é embalado e é o sal que nós consumimos. Então neste processo de separação nós chamamos de evaporação, beleza? Próximo passo é a destilação simples.
Aqui, no caso, eu quero utilizar o líquido. Está envolvendo também um sólido e um líquido, mas eu quero a parte líquida do negócio. É como se eu estivesse usando a água do mar novamente, mas eu quero o líquido que evaporou. Então, eu vou utilizar todo um aparelho também. Isso, normalmente, essa técnica é utilizada em laboratório, tá? Eu vou aquecer essa água ela vai evaporar aqui pelo vidro, pelo recipiente, e esse vapor ele vai passar para um outro vidro, né? Um outro recipiente de vidro chamado condensador, e aqui vai acontecer a condensação do vapor d'água. Vai virar gotículas de água e essas gotículas serão captadas, num outro recipiente, certo? E aí, vocês se lembram que da aula passada nós falamos da água pura, que é aquela água usada em laboratório? Então, justamente para a obtenção da água pura é utilizado essa técnica de separação, que é a destilação simples. E por último, é quando envolve dois materiais líquidos, tá? Então, nós temos a destilação fracionada. Por que eu coloquei essa imagem? Essa imagem, gente, ela é uma plataforma de petróleo, tá? Ela está localizada em alto mar. E é daqui dessa plataforma que é extraído o petróleo. O petróleo, quando ele é aquecido, né, quando ele é refinado, você pode, a cada nível de temperatura, você pode extrair um subproduto. Então, é desse petróleo que vários produtos, como o diesel, o combustível para avião, né, que é o diesel, combustível de automóvel, a gasolina, solvente, gases de cozinha, são retirados. Então, eu preciso retirar esse petróleo, fazer um refino dele, né, que é aquecer, e desse aquecimento vai ser tirado, né, vários subprodutos. Então, essa forma de separação é chamada de destilação fracionada. Então, ela envolve dois líquidos, tá? Em uma mistura, eu tenho dois líquidos envolvidos. Ok? Terminamos aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.